Olá pessoal, eu sou a Deise do Livros Abertos e Coração e hoje eu vim falar aqui de um assunto mais sério, sobre um livro de não ficção, um livro pequeno, super rápido de ler, você lê em acho que meia hora, você lê. Mas enfim, uma leitura super rápida, mas que faz a gente pensar bastante, principalmente nesse contexto atual político que a gente vive no Brasil e no mundo, né? Porque não é um fenômeno só brasileiro. O Brasil, ele reflete algo que vem acontecendo em vários países, mas só que a gente, como brasileiro, a gente sofre as consequências disso aqui, no nosso território, no nosso país. Mas que fique claro que não é um fenômeno que acontece apenas aqui, né? Fala sobre o fascismo, né? Então, é este livro aqui, do Umberto Eco, em que ele fala sobre o fascismo eterno, ou urfascismo, que ocorreu na Itália no período antes da Segunda Guerra, enfim, que desembocou na guerra, né? E ele vem dizer que o fascismo, na verdade, não é um momento político, é um modo de pensar e ele se adequa a vários momentos da história, não só aquele momento histórico, não só na Itália, né? Enfim, então ele faz esse livro, ele é resultado de uma fala, né? De uma apresentação do Humberto na Universidade de Colômbia no ano de 1995, nos Estados Unidos, em que ele fala para a escola italiana e francesa sobre o fascismo italiano e como essa ideia de fascismo ela perdura até hoje, né? E tá muito forte no momento atual, principalmente. Então esse livro ele está sendo um dos mais lidos atualmente, justamente por essa necessidade da gente entender como é o pensamento, como se dá essa dimensão do fascismo na sociedade, né? Não como uma estruturação política, mas como um modo mesmo das pessoas pensarem e isso fazer com que elas elejam determinados políticos, né? Por que não? A gente vai ver que foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Vou ler um pouco, inicialmente, o que está escrito na orelha do livro, porque eu acho que ele introduz muito bem o que significa esse livro. Depois eu vou elencar aqui algumas coisas que ele fala e a gente vai fazer uma reflexão, vai fazer um paralelo com o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, vou lá. Um convite, um alerta, para não esquecer, para não dar esse mal como superado. É o que faz Umberto Eco neste O Fascismo Eterno. Para nos lembrar que o urfascismo, como autonomia, está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. O termo fascismo é facilmente adaptável porque é possível eliminar de um regime fascista um ou mais aspectos e ele continuará a ser reconhecido como tal. Entre as possíveis características do fascismo, do título, estão medo do diferente. Prestem bem atenção nisso. Olha só o que fala sobre o fascismo. Estão o medo do diferente, a oposição à análise crítica, o machismo, a repressão e o controle da sexualidade, a exaltação de um líder e um constante estado de ameaça. Tais características não podem ser reunidas em um único sistema, muitos se contradizem entre si e são típicas de outras formas de despotismo ou fanatismo, mas é suficiente para que uma delas se apresente para fazer com que se forme uma nebulosa fascista. Então, estamos imersos numa nebulosa fascista, né? Estamos sob a nuvem pesada desse modo de pensar e de agir fascista, sim. Por isso, tantas bandeiras são levantadas contra o fascismo hoje em dia. É porque o governo é fascista? Vocês vão ter que tirar as conclusões de vocês, né? Porque as pessoas são fascistas ao eleger e ao defender esse governo. O livro ajuda a gente a pensar sobre isso. E eu vou elencar aqui o que ele fala, tá certo? Vejam só, gravem bem aquilo que mais toca a você. Você que se considera
uma pessoa patriota, até que ponto o patriotismo ele é realmente saudável nessa atual conjuntura, tá bom? Um dos tópicos do fascismo, do pensamento fascista, é o poder legislativo de um país ele se tornar uma mera ficção, né? Outra coisa, outro aspecto, é não ter base filosófica, porque, principalmente, tem uma aversão ao saber. Então, o conhecimento, as pessoas que buscam esse conhecimento para fazer crítica social, elas são consideradas abomináveis, né? Existem apelidos até pejorativos para esse tipo de gente, como eles pensam. Repare só como fala aqui. O uso frequente de expressões como porcos intelectuais, cabeças ocas, esnobres radicais, tá? São os pensadores, são as pessoas que levam o conhecimento acima, né? Que buscam esse conhecimento justamente para fazer uma crítica aos regimes políticos e à sociedade. Então, são considerados porcos intelectuais, vejam bem. A favor do tradicionalismo e contra a modernidade. O desacordo é considerado traição. O nacionalismo provém de uma frustração social, individual e social. Então, o nacionalismo, ele nasce dessa frustração. Não é aquela coisa assim que já vem de geração em geração. É um nacionalismo urgente, né? Para os que se veem privados de qualquer identidade social, o fascismo diz que o único privilégio é o mais comum de todos, ter nascido no mesmo país. Fiquem ligados. Também por conta disso, desse nacionalismo urgente, né, sem base, sem raiz, as pessoas acham que estão constantemente sendo alvo de conspirações. Vejam bem, até o coronavírus foi considerado um motivo de conspiração contra o nosso governo. Fica a dica aí, reflitam. Deixa eu ver outra coisa a mais. O pacifismo é considerado conluio com o inimigo. Então, as pessoas pacifistas, elas não são bem vistas. Aqui, a política é da pistola, né? Da arma da pistola, arminha na mão. O desprezo pelos fracos. Então, as minorias, os fracos, os considerados excluídos, marginalizados da sociedade, são desprezados. Reflitam, gente, só reflitam, né? Como o heroísmo é um jogo difícil de jogar, o fascista transfere sua vontade de poder para questões da sexualidade. E como o sexo também é um jogo difícil de jogar, o herói urfascista joga com as armas. E o nosso futuro desenha-se um populismo qualitativo de TV ou de internet. Gente, esse livro foi uma fala do Humberto Eco, em 1995. Estão achando semelhante com o que estamos vivendo hoje? Será que a gente anda em círculos? Será que a gente não cresce? Que fenômeno é esse que está acontecendo? O que é que falta às pessoas? Por isso eu estou achando tão importante falar sobre livros ultimamente. Porque eu acho que falta esse alimento bom da alma, da mente, do intelecto. Né? A gente parar de confiar no que é divulgado nas redes sociais apenas. E a gente ir com nossas próprias metas e anseios e desejos, buscar o conhecimento, buscar ler, buscar compreender. Certo? Para finalizar o vídeo, é pesado, né? É um tema pesado, um tema difícil a gente pensar sobre nossa realidade. Para finalizar, eu vou falar uma frase que eu achei super interessante aqui, porque, né, até que ponto as nossas convicções, nossas ideologias políticas, sejam elas bem enraizadas ou não, ou fruto dessa frustração social, né? Enfim, até que ponto isso não reflete o que somos como pessoas, o que a gente pensa da vida, no que a gente acredita moralmente falando, tá? Então vou ler essa frase e encerrar. Por trás de um regime e de sua ideologia, há sempre um modo de pensar,
um modo de sentir, uma série de hábitos culturais, uma nebulosa de instintos obscuros e de pulsões insondáveis. Se gostou, dá um like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Até mais!